Graças a Deus. Então, amados, nós estaremos ouvindo o pastor missionário João Caetano. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para nós recebermos o nosso irmão. Pastor. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder estar nessa igreja pela primeira vez. E hoje num dia especial, né, irmãos? Porque hoje é amanhã o quê? Missionária. Aqui não é reunião política. Graças a Deus. O púlpito aqui não é lugar para o Planalto. O púlpito aqui é lugar para o céu. Maravilha. Aqui a gente aponta o lugar do céu. Amém? Amém. Eu vou ler duas escrituras bíblicas nesta manhã. Depois eu vou pedir à minha esposa que ela dê uma saudação. Ela esteve comigo na África fazendo trabalho de missões. Eu vou falar sobre missões, né? E depois então a gente vai abrir a palavra de Deus e a gente vai, a Bíblia diz, aqueles que levam a preciosa semente andando, gemendo e chorando. Por que os missionários choram? Você sabe por que os missionários choram? Jesus chorava, irmão. Amém. Jesus olhou Jerusalém e chorou. Quantas vezes eu quis te preparar, te proteger como a galinha, e tu não quiser. Jesus chorou. Jesus chegou onde Lázaro estava morto, Jesus chorou. O choro, irmãos, faz parte de quem ganha almas. O choro dos missionários. Então vamos ler a palavra ainda de pé, no livro de Salmos. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. O Salmo de número 126. E depois Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Se puder colocar aí para a gente ler aqui no telão da igreja, seria bom. Salmo de número 126. Muito bem, toda a igreja. Eu gostaria que cada irmão lesse comigo, falasse, porque Deus sabe que você sabe falar, mas Deus quer ouvir a sua voz. Quem quer falar com Deus esta manhã? Amém? Então vamos lá. Depois Atos, capítulo de número 13. Primeiro 126. 1, 2, 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. De novo, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O 4 agora. Traze-nos outra vez ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Agora o 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, toda a igreja, vamos ler os 3 versículos. 1, 2, 3. E na igreja havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. 3, toda a igreja. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pode se assentar, querido irmão, querida irmã. Eu morava no estado de Minas Gerais. Pode vir, Roseli. Glória a Deus. Eu morava no estado de Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? Tem alguém de Minas Gerais aqui? Ah, tem vários irmãos de Minas Gerais, né? Eu nasci em Minas Gerais. E eu vou dar esse testemunho rápido para a Roseli dar também a saudação dela. Fica aqui do lado, irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus.
E quando eu era criança, irmãos, eu tinha 3 enfermidades. Quem é que crê em milagre aqui, irmão? Irmão, gostei. Foi um milagre, como diz o senhor, né, irmão? Estava na UTI, né, irmão? Milagre, irmão, Deus faz milagre. Eu tinha bronquite, eu tinha asma e tuberculose. 3 doenças. Asma, bronquite, não dormia durante a noite. Asma, bronquite e tuberculose. A cidade que eu nasci não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha médico, não tinha nenhum tipo de ajuda médica. Meu pai pastor, meu pai viajou para uma outra cidade para pregar o evangelho, porque, irmão, pastor não é turista, pastor é pregador do evangelho. Nós não pregamos o evangelho. Meu pai foi pregar o evangelho, uma noite fria, 10h30 da noite, mamãe conta, eu tive um ataque da tuberculose. A tuberculose estava tão violenta, os meus pulmões estavam podres, não respirava mais. O irmão disse que teve uma parada de aspiratória, né, irmão? 6 paradas. Olha, irmão, é um milagre esse homem aqui, irmão. Tá bonito aí, tá, né, irmão? Olha aqui mesmo, né? Mas Deus faz assim, irmão, é assim que Deus faz. Aí mamãe disse que eu comecei a vomitar os pedaços do pulmão pela boca. Vomitando os pedaços do pulmão pela boca, fez aquela poça de sangue no quarto. Quando ela viu que eu estava morrendo ali asfixiado, irmão, o que ela fez? Ela dobrou os joelhos do sangue que saía do meu corpo. Irmão, tem certas coisas na vida que a gente não entende, mas Deus sabe de tudo. Mamãe dobrou o joelho, me pegou, me levantou e disse: meu Deus, meu pai, aqui está o meu menino. Eu não quero meu filho para mim mesma, eu dou ele para ti. Cura o meu filho e faça dele um missionário, faça dele um pregador do evangelho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem muito pai que diz: eu quero que meu filho seja advogado, quero que a minha filha seja psicóloga, quero que seja isso, seja aquilo. Por que você não ora? Senhor, eu quero que meu filho seja um missionário, eu quero que a minha filha seja uma missionária. Eu tive na Índia, fui missionário ainda no Tibete. No Tibete, irmão, toda família tem que dar um filho para a religião, toda família tem que dar um filho para a idolatria. E nós os crentes, por que não fazemos isso? Porque, e mamãe disse: se o Senhor curar o meu menino, eu dou ele para ti, para ser um pregador do evangelho. Ela me levantou, o sangue saindo do meu corpo, irmão, naquela noite fria, né? O mundo inteiro não estava sabendo o que estava acontecendo, mas o céu estava em festa. O céu estava em festa. E a mamãe disse que a oração dela subiu, desceu o poder de Deus e Jesus me curou na mesma hora. Irmão, hoje eu estou aqui no Parque Jandaia, né, irmão? Aqui em Guarulhos, né? 2 pulmões fortes. Tenho 79 anos de idade, vou fazer 80. Estou velho não, irmão. Cheio do Espírito Santo, né, irmão? Com a voz forte, por quê? Porque Jesus cura. Diga assim: glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmã, fala da África um pouquinho, tá? Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. É uma alegria, é um privilégio estarmos nesta manhã missionária. Graças a Deus. E ouvindo e atendendo o chamado de Deus. Graças a Deus. Irmãos, você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? Não. Você escolhe. Você vê a pessoa. Assim é o nosso Deus. Deus nos escolheu. Deus nos escolhe. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É do jeito que Deus quer. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. E de repente, depois de 12 anos, eu perdi meu trabalho e fui para os Estados Unidos. Mas lá eu tive um encontro com Deus. Já tinha tido um encontro com Deus, mas lá foi muito forte. Tudo que eu queria era Deus na minha vida. Graças a Deus, aleluia. E o Senhor foi me limpando, tirando as coisas que não agradavam ao Senhor, e eu fui servindo a Ele. Graças a Deus. Depois de um determinado tempo, Deus me trouxe de volta para o Brasil, porque minha mãe estava enferma. Quando cheguei no Brasil, a minha mãe faleceu. Eu falei: agora eu vou voltar para os Estados Unidos, estava bom lá. Mas, irmãos, não é como nós queremos. O Senhor preparou um deserto para mim, uma caminhada, e ali eu comecei a caminhar com o Senhor, e só fazer a obra de Deus, só fazer a obra de Deus. Que privilégio
privilégio, irmãos, que chamada. Eu vivia dentro da igreja, num cantinho lá escondida, ninguém dava nada para mim. Irmãos, quem é chamado não precisa ficar aparecendo. Deixa Deus te exaltar. Eu vivia lá escondidinha atrás da pilastra, mas não adiantava. Eu estava sempre na frente dos trabalhos de círculo de oração, trabalho de família, trabalho de libertação. O homem às vezes me tirava, mas Deus colocava de novo. E Deus falava: grande é a obra que eu tenho contigo na terra. Grande é a obra contigo. Eu não sabia como Deus ia fazer. Às vezes nós ficamos assim: ai, que obra é essa? Como vai ser? Mas deixa tudo na mão de Deus, porque Deus vai cuidando. E eu deixei, e o Senhor trouxe esse homem para se casar comigo, o missionário. E aí o Senhor falava para mim: vou te levar por muitos países, vou te colocar no meio dos grandes, vai andar muito. O Senhor, eu deitava e Deus me revelava pela madrugada, Deus mostrava só estrada, 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 estrada. E é o que eu tenho feito, irmãos. Eu vivo debaixo das promessas de Deus. E Deus me levou para a África. Logo que nós nos casamos, nós fomos para o Quênia, na África. E lá nós visitamos a maior favela do mundo. Não me recordo quantas 1000 famílias moram lá naquela favela. E quando nós vamos para outros países visitar as favelas, nós também levamos alimento, levamos algumas coisas que eles não têm. E nós levamos, e aquelas mulheres que vinham encontrar conosco, elas carregavam na cabeça aquelas cestas. Irmãos, um lugar tão difícil, um lugar tão pobre. As casas eram de latas. As casas ficavam e no meio era uma valeta assim com o esgoto aberto. E ali, passando encostado naquelas latas para não me ferir naquelas casas. Irmãos, e ali a gente teve a oportunidade de adentrar em muitos lares, em muitas casinhas, casa que era um cômodo, era quarto, era cozinha, era sala, era tudo. E poder dizer: olha, Deus me tirou do Brasil e Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele te ama. Aleluia! Eu não tinha dúvida nenhuma. Maravilha! Deus não te tira de lugar nenhum, te manda para um outro país. Você faz com muita dificuldade. E se eu não tivesse tanta certeza no meu coração que Deus amava aquela família. Maravilha! E ali, irmãos, nós visitamos aquela família chamada Kibela. Se você quiser ver na internet, pode ver. A maior favela do mundo. Nós tivemos a oportunidade de estar ali. E foi uma bênção. E em muitos lugares Deus tem nos levado. Deus tem nos ajudado. Hoje está um pouco difícil para eu falar, porque a semana passada, desde quinta-feira, eu comecei a me sentir um pouco enferma. E eu estou assim, quando Deus usou o irmão ali, um pouco cansada para falar, um pouco desanimada. Mas Deus é comigo. Deus é conosco. Deus fala por nós. Que Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus. E a minha oração antes de sair de casa foi que o Senhor levante muitos missionários nesta manhã aqui neste lugar. Que Deus abençoe. Senhor, tu queres o anelo da minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, Cingiu essa, tá? posso andar neste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo
missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, abre aqui, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Meus irmãos, ela podia contar muita coisa, é que a hora não dá e a gente vai obedecer a hora, né? Mas eu li duas escrituras que falam sobre a obra missionária. Primeiro, o Salmo de número 126, aquele que leva a preciosa semente. Irmãos, na obra missionária, o importante não é o missionário. O importante é o que é? É a semente. Porque a semente é preciosa. Amém? Então não é o João Caetano, não é a Roseli Caetano, é a palavra, o que eu vou falar aqui agora. Bem-aventurado aquele que leva preciosa semente. Ele leva brincando, leva pulando, leva não, né? Leva o que? Andando, gemendo e chorando. E lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós lemos que a igreja estava reunida, como nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos, e como tinha na igreja lá, irmão, na igreja havia profetas, havia sacerdotes, havia professores, havia mestres, como tem aqui. Aqui tem mestres, irmão. Aqui tem mulheres de revelação. Aqui tem jovens que são instrumentos das mãos de Deus. A igreja de Antioquia estava reunida, orando e jejuando, e de repente disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fumaça, irmão? O Espírito Santo é um vento? O Espírito Santo é um mito? Diga, o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa especial, porque Ele é Deus, irmão. E disse o Espírito Santo: apartai-me, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Irmão, será que Deus conhece o teu nome? Será que Deus sabe quem você é, irmão? Você tem um nome. Tem um nome. Jesus chamou Marta, Marta. Algumas vezes Jesus chama a pessoa por nome: Zaqueu, Samuel, Samuel. Então Deus conhece. E ali, irmãos, o Espírito Santo falou o nome no meio dos pastores, dos profetas, dos homens e mulheres de Deus: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Então, irmão, o que é a obra missionária? Vamos compreender. Obra missionária não é fazer política. Obra missionária não é fazer riquezas. Obra missionária não é fazer turismo. Missionário não é um turista. A obra missionária, irmãos, em primeiro lugar, é uma obra divina, é uma obra de Deus. Deus mandou o seu filho, né? Porque como missionário, Jesus veio como missionário, e Jesus fazia o trabalho de missões, andava por toda parte. Diz o apóstolo Pedro, né? Fazendo o bem. O missionário é aquele que faz o bem. O missionário é aquele que leva o azeite. O missionário é aquele que leva o vinho. O missionário é aquele que leva o pão para os que estão mortos. Então a obra missionária é uma obra divina. Não é uma obra nacionalista de uma nação somente. É uma obra divina. Deus, irmãos, é o maior de todos os missionários. E Deus então amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho como missionário. Então a obra de missões é uma obra divina. É uma obra de Deus. Os irmãos aqui, e outra coisa, todos nós somos missionários. A igreja missionária, irmão, em primeiro lugar, o pastor tem que ser missionário. A igreja missionária, o pessoal do louvor tem que ser missionário. A igreja missionária, os jovens são missionários. As congregações são missionárias. Se não for assim, não é missões. Missões, irmãos, é a visão de Deus. Missões é a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Então a vontade de Deus, Deus não quer que ninguém se perca. Diga, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Como é que as pessoas vão conhecer a verdade? É quando eu e você falar. Nós somos pregadores da verdade. Então a obra de missões é uma obra divina. Quando você se envolver na obra de missões, orar pelas missões, ir como missionário e contribuir com missões, você está se envolvendo com uma obra de Deus. Não é uma obra do homem, não é a obra de um partido político. É isso que não precisamos entender. É uma obra divina. Você está fazendo a vontade de Deus. Aqui tem pastores que vieram para cá hoje, que deixaram os rebanhos, porque estão fazendo a vontade de Deus. Então a obra de missões é uma obra divina. Segundo lugar, a obra de missões, irmãos, é uma obra necessária.
É preciso pregar o evangelho, irmão? Amém. Irmão, deixa eu dizer para você, no mundo hoje, irmão, tem bilhões de pessoas, tem mais de 4 bilhões de pessoas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu e minha esposa temos ido em muitas nações levar o evangelho. Eu tenho levado o evangelho em mais de 100 países do mundo. Metade da população do mundo ainda não conhece Jesus. Mais da metade da população do mundo. Quantos evangélicos tem no Brasil? No Brasil, irmão, nós não temos nem 50 milhões de evangélicos. Qual é a população do Brasil hoje, irmão? Qual é a população do Brasil? Quanto é que tem no Brasil hoje? Quantas pessoas moram no Brasil hoje? Hein, irmão? Quanto? 250 milhões, mais ou menos, irmão. Irmão, nós temos mais de 200 milhões de brasileiros que não são crentes. Então, é preciso fazer missões ou não é, irmão? É uma obra necessária. 250 milhões, nós temos 50 milhões que já ouviram falar de Jesus. Então, é uma obra necessária. Tem que continuar, tem que orar, tem que contribuir, tem que... Irmão, é uma obra necessária. A obra de missões também é uma obra urgente. É uma obra urgente. Jesus disse assim: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai trabalhar. Jesus garantiu que a noite vai vir. Tem gente que não vai acabar, irmão, presta atenção. A coisa está piorando, irmão. Eu podia contar coisa aqui que você ia chorar, mas não vou fazer isso, né? Irmão, a porta está fechando. Não pense que a porta está fechando. Tem crente brincando de ser crente. Para de brincar, irmão. Crente não é palhaço, não. Tenha seriedade com Deus. Venha para a igreja, leia a Bíblia, ora, larga o mundo, larga o pecado. Larga, irmão. Porque a coisa está apertando cada vez mais e mais. Eu podia contar coisas tremendas na Índia, onde eu fui missionário, fechando igreja, matando os pastores. Era uma coisa tremenda. Então, irmão, é uma obra urgente. Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E Jesus disse: na noite ninguém vai poder trabalhar. Eu me lembro que eu estava pregando na Bahia, na inauguração, o lançamento da pedra fundamental da Assembleia de Deus de Salvador, na Bahia. E ali estava, irmãos, né? Ali estavam os políticos, o governador estava o prefeito, e nós tivemos na Bahia um homem chamado Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, ele foi filho do ACM, o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães foi senador da República, e ele tinha o Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz Eduardo Magalhães, ele foi vereador na Bahia, ele foi prefeito, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, ele foi representante do governo no Congresso Brasileiro. Em 2002, irmãos, ele tinha 250 milhões de dólares para ser o governador da Bahia. Ele já havia conquistado todos os cargos: vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, e agora governador da Bahia. E qual era o plano do jovem? Ele era um jovem, Luiz Eduardo Magalhães. Qual era o plano dele? 2006, vou ser presidente do Brasil. Fui vereador, deputado, prefeito, deputado federal, estadual, governador, e agora em 2006 eu vou ser presidente do Brasil. Tinha milhões e milhões de dólares, parceria feita, tudo combinado, os partidos que iam fazer a grande campanha. Só que um belo dia em Brasília, ele estava em Brasília e ele engolia 80 cigarros por dia. Ele engolia 20 cigarros de manhã, 20 cigarros à tarde, 20 cigarros à noite e 20 cigarros durante a madrugada. Eram 80 cigarros. E um belo dia em Brasília, deu um estouro no peito dele. Pum! Deu um estouro. Aí pegaram ele, levaram para o serviço médico do Congresso Brasileiro, que eu conheço, computador de última geração. Abriram o peito dele, meteram segurando o peito, tiraram o coração dele estava cheio de nicotina. Era aquele carvão, aquela coisa tremenda. Era o coração de um homem de 95 anos de idade. Pegaram o coração dele e meteram nas máquinas, no computador, enrolando, e limpando, irmão. Não deu tempo, ele morreu. Você sabe quantos anos de idade tinha o Luiz Eduardo Magalhães quando morreu? 37 anos de idade. O que aconteceu? A noite chegou para ele. Irmãos, a noite pode chegar para mim, a noite pode chegar para você. Mas Jesus disse: trabalhar enquanto é dia. Irmão João, eu quero casar primeiro, depois vou fazer missões. Primeiro eu quero me formar, primeiro eu quero fazer uma viagem, primeiro eu quero escrever um livro, primeiro eu quero fazer isso, primeiro estou... Irmão, não tem que esperar nada, tem que fazer agora é a hora de trabalhar. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, Jesus estava com fome e com sede, cansado, com fome e com sede, mas ele disse: eu preciso passar por Samaria, porque tem uma mulher esperando a minha mensagem.
E aquela mulher vai ser missionária e vai ganhar a cidade inteira. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, com fome. Tem crente, irmão, o sol está quente, não vou evangelizar. Está chovendo, para com isso, irmão. Você é um missionário, você é uma missionária. Está entendendo? Então a obra de missões, irmão, é uma obra urgente. Salomão disse assim: semeia a tua semente de manhã e à tarde não retira a tua mão. Paulo falou para o jovem missionário: prega em tempo e fora de tempo. Temos que pregar, irmão. Temos que, a obra de missões é uma obra urgente. Porque, irmão, daqui a pouco o que vai acontecer? Jesus vai voltar. E se Jesus voltar, irmão, não adianta, agora eu quero ser missionário, não tem que fazer agora. Eu conheço gente que diz: pastor Joá, eu podia, quando eu era jovem na igreja, eu podia ser um missionário. Eu podia ser um missionário, agora estou doente aqui, não falo, não sinto o gosto da comida. Então, irmão, eu quero vir aqui, né, neste congresso de missões aqui hoje, nesta manhã, para dizer para você: este é o tempo da tua vida. Este é o tempo da tua vida. Mardoqueu falou para Esther, aquela jovem que foi missionária. Esther salvou a nação inteira. Uma moça salvou a nação inteira. Mardoqueu disse: Esther, quem sabe que para um tempo como este Deus te colocou como rainha? Quem sabe? Ela entendeu a palavra profética. Às vezes o pastor da igreja chega para você, ele abre a boca e ele está te profetizando. Irmão, você é um jovem, né? Pastor, eu tenho um curso disso, curso de informática, curso daquilo. O que você está fazendo para a obra de Deus? Irmão, precisamos entender. Deus não vai mandar anjo pregar o evangelho mais. Deus não vai usar um animal como usou a mula que repreendeu o profeta Balaão. Deus vai usar eu e você. E a Bíblia Sagrada diz que Mardoqueu disse: Esther, Deus te levantou como rainha para você salvar a nação. Irmão, preste atenção. O meu tempo é este, é hoje. Tem gente que diz: seria bom se o pastor Macalão recitasse. Ele não vai recitar agora, né, pastor? Mas hoje tem o senhor, hoje tem eu. Os irmãos, os grandes missionários, Daniel Bergo, Navi, eles não vão voltar, irmão. Mas hoje Deus tem eu, tem você. Você é a boca de Deus. Você é o instrumento de Deus. Eu me lembro que eu estava em São José dos Campos com a minha esposa. Nós estávamos na igreja. Aí uma irmã veio e disse assim: pastor Joá, a minha mãe tem um sonho com você. Eu digo: um sonho? Qual é o sonho? Quer lhe conhecer, porque o Senhor é o pai dela, o Senhor é o pai espiritual dela. Aí aquela irmã disse: o irmão vai estar com sua esposa aqui amanhã na igreja? Eu vou estar. Eu posso trazer a minha mãe, ela está velhinha, para lhe conhecer? É o sonho dela. Toda semana ela fala de você. Eu digo: claro, irmã. No outro dia chegou a irmã com o marido e a família tinha umas 20 pessoas. Quando ela me viu, irmã, aquela irmã, o cabelo branco, ela me viu, deu aquele sorriso. E o crente que anda na presença de Deus, quando ele sorri, a glória aparece, né, irmão? Aparece. Ela deu aquele sorriso e falou para minha esposa: irmã, me dá licença. Falou para minha esposa: o que é? Eu queria dar um abraço. Irmã, eu posso dar um abraço no seu marido, que é o meu pai espiritual? E minha esposa: claro. Ela correu em cima de mim, pulou, irmão, me agarrou, começou a me abraçar e começou a chorar e dizer: eu morava em São Bento do Sapucaí. É aqui perto de Campo do Jordão. E lá em São Bento do Sapucaí não tinha igreja, não tinha crente, não tinha nada. Era cidade entregue nas trevas. Um dia mexendo no rádio. Irmãos, preste atenção. Eu preguei 25 anos no rádio. Todo dia. 25 anos não é 25 dias, irmão. 25 anos investindo no rádio, pregando a palavra de Deus, irmão. Foram milhares de almas salvas. Foram coisas. Eu tenho tanto testemunho que eu posso passar o mês inteiro aqui contando só o testemunho do rádio. Ela disse: um dia eu descobri o seu programa. E aí, um mês depois, eu caí de joelho na frente do rádio e aceitei a Jesus como meu Salvador. Aceitei Jesus. Aí ela falou assim: mas não tinha igreja lá, não tinha pastor, não tinha nada, não era batizada. Mas começou a nascer no meu coração um desejo de falar de Jesus. Eu queria falar de Jesus, aquilo. Irmão, quando o crente está alegre, você tem que contar a sua alegria. Será que Jesus representa alguma coisa para você, irmão? Ou você procura Jesus só na hora de quebrar o galho? Ou você só procura Jesus quando o filho se envolve na droga? Quando o marido arranja um amante? Não, irmão. Tem que estar com Jesus todo dia. A minha esposa está aí na nossa casa todo dia. Nós fazemos um culto doméstico. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não pode parar de orar. Não pode parar de orar. Tem muita igreja morrendo aí porque não está orando mais. Tem muito grupo de jovens, de mulheres da igreja que não oram mais. Então, irmãos, aí ela disse: nasceu no meu coração um desejo de falar de Jesus para as pessoas. Mas eu falei: mas eu não tenho igreja, não tenho pastor, eu nem sei como é que eu vou fazer. Aí ela foi orar, o Senhor falou para ela: tudo que você ouvir o missionário falar na rádio, conta para o vizinho. Tudo
que ele falar, conta para ele, vai lá. E ela começou. Eu pregava, ela chegava na vizinha, olha, dona Maria, o missionário falou que Jesus salva, e amanhã, eu pregava, e amanhã ele vai falar que Jesus cura. Ela contava. Irmão, para resumir, sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela ganhou o bairro inteiro para Jesus. Irmão, uma mulher, pastor, uma mulher que não tinha igreja, uma mulher sozinha. Então, irmão, teus vizinhos já sabem que você é crente? Você já convidou o seu vizinho para vir aqui na igreja? Você já se ofereceu para ler a Bíblia na casa do teu vizinho? É, irmão, isso é missão, irmão. Eu quero ir para a China. Não, irmão, a missão começa no teu bairro. A missão começa na tua casa. Você é um missionário. Irmão, essa mulher ganhou o bairro inteiro para Jesus. Então, irmão, a obra de missões é uma obra urgente. Mas deixa eu falar para os irmãos. Missões não é brincadeira. É uma obra sacrificial. Tem um preço para pagar. Aquele que leva a preciosa semente, andando, gemendo, chorando, é uma obra de sacrifício, irmãos. É uma obra de sacrifício. Eu poderia contar tantos sacrifícios. Eu andava em Minas Gerais, 40 quilômetros a pé por dia. Em Minas Gerais, irmão, é sobe morro e desce morro, sobe morro e desce morro. Andava, chegava em casa, as pernas inchadas, as varizes querendo arrebentar. Minha esposa colocava bacia com vinagre, com querosene, com tudo quanto era coisa, e dava massagem no meu pé. Dava massagem nas minhas pernas. No outro dia mais 40 quilômetros andando, gemendo e chorando, levando a palavra. Volta agora lá onde eu andei, está cheio de igrejas. Oh, glória a Deus. Então é obra de... Se você, deixa eu dizer uma coisa nesta manhã de missões: sacrifício está na agenda do missionário. Se você não está pronto para o sacrifício, vai vender laranja na feira. Não se... Sacrifício tem que andar, gemer e chorar. Eu me lembro da Neuza. A Neuza, uma menina do Rio de Janeiro. A Neuza era uma menina linda, bonita, os olhos grandes, os cabelos sedosos. E a Neuza, como jovem na igreja, andava na rua trazendo as prostitutas para dentro da igreja, trazendo jovens viciados, e a Neuza ganhando alma para Jesus. Coisa tremenda. Deus a chamou, como Deus chamou Paulo e a Barnabé. A minha esposa não contou o chamado dela, né? Mas Deus chamou Paulo. Separei minha Paulo e Barnabé para obra que tem um chamado. Quem acredita que o Espírito Santo ainda continua chamando, irmão? Quem acredita que o Espírito Santo está aqui? Eu estou falando aqui agora, o Espírito Santo está chamando alguém aí. O Espírito Santo, porque não é o pastor quem chama é Deus. O pastor reconhece o chamado, reconhece quem é chamado por Deus, né? E aí a Neuza, irmão, recebeu o chamado para ir para a Índia. Nunca tive. A Índia hoje, irmão, é o maior país do mundo hoje, a maior população do mundo. Há pouco tempo na nossa casa, está fazendo 2 meses, o missionário da Índia estava lá. No ano passado, o casal de missionário da Índia na nossa casa, comendo o arroz e o feijão. E não só comendo, mas levando a oferta também, levando a ajuda de missões. Porque missões, irmão, tem que orar, tem que ir e tem que ajudar. Isso é missões, irmão. A Bíblia diz, né, que havia uma mulher chamada Joana, esposa de Cusá. Qual era o ministério de Joana, irmão, na Bíblia? Mulher tem ministério? Tem ordenação? Não. Ministério tem. O homem ordenado. A mulher tem ministério. É o que a Bíblia ensina. Preste atenção. A Bíblia diz que Joana era a esposa de Cusá. Quem era Cusá? Cusá era um procurador da justiça de Roma. E ela e as outras mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Joana era uma mulher rica, o marido era rico e sustentava o ministério de Jesus. Irmão, Jesus recebeu o sustento das mulheres. Então, irmão, preste atenção. Hoje, pastor, o maior movimento da igreja das irmãs. É verdade ou não é? No mundo inteiro. Deus tem um ministério para você, minha irmã. Deus tem um ministério. E os missionários da Índia chegaram na nossa casa, levaram sustento para 559 crianças que nós sustentamos na Índia, além dos missionários. Mês passado, outro missionário da Índia esteve conosco, né? Preste atenção. Aí a Neuza recebeu o chamado. Índia, eu nunca fui para a Índia, foi para Brasília. Passou 3 anos em Brasília e saiu do Rio de Janeiro fazendo um curso de missões. Estudou a missões de tudo direitinho. Depois de 3 anos que ela estava em Brasília, ela foi para a Inglaterra. A Inglaterra tem a maior colônia indiana do mundo. Tem mais de 25 milhões de indianos morando na Inglaterra. Tem bairros inteiros que milhões de indianos. Todas as mulheres, a mulher indiana usa muita joia, coloca o terceiro olho aqui, pinta aqui na testa. E a Neuza então começou a se transculturar. Preste atenção, irmão, preste atenção. O missionário é aquele que se transcultura. Ele não abandona. O brasileiro não diz, mas você está na África, tem que vir. Eu, por exemplo, lá em casa tenho. Eu tenho roupa da África, tenho roupa da Índia, tenho roupa de tudo, irmão. Preste atenção. Às vezes você coloca
uma gravata, e aquela gravata abre porta para você. Às vezes você coloca uma medalha, aquela medalha tem uma conotação religiosa, isso chama-se cultura missionária. Você não abandona, e a Neuza começou a se vestir como as mulheres indianas. Coisa tremenda, irmão. Deus faz de muitas maneiras, né? Na Índia, eu coloco a minha roupa de sadhu babá, que é um sacerdote. Quando ele é um sacerdote, yes, I am a high priest. Então eu falo, falando inglês e falando os idiomas da Índia, né? E aí então, irmãos, a Neuza 3 anos passou em Brasília. 3 anos depois, ela esteve na Inglaterra. Aí depois de 3 anos, 6 anos se preparando, ela foi para a Índia. Irmão, quando você chega na Índia, a primeira impressão que você... A Índia, irmão, desculpa eu falar, é a lata podre do mundo. Na Índia é uma podridão que você não aguenta. Eu me lembro de um missionário do Brasil que teve muitos anos no Brasil, se preparando para ir para a Índia. O primeiro dia que ele chegou na Índia, ficou mais de 10 anos, preparando, levantando oferta, trabalhando. Primeiro dia, ele chegou de manhã na Índia, ele não aguentou. Porque você sente uma caatinga, é aquela caatinga, aquele cheiro de podre. O indiano não toma banho, irmão. A mão esquerda na Índia é imunda, não tem papel higiênico nos banheiros da Índia. É uma coisa, você não pode dar uma mão para uma pessoa, uma coisa tremenda. Eu posso falar, pastor? Posso falar? Estou debaixo da sua autoridade. Vou falar aqui, irmão. Prepara o lombo aí. E aí, irmãos, esse missionário, quando chegou na Índia de manhã, ele não aguentou. Ele começou a chorar. Chorou o dia inteiro. Aquela noite ele pegou o avião e voltou para o Brasil. Não ficou nem um dia na Índia. Então a Neuza, quando chegou na Índia, a moça bonita do Rio de Janeiro, carioca, né? Os olhos bonitos, cabelos, né? Sedosa, né? Mas ela começou a trabalhar. Onde que ela foi trabalhar? Ela foi trabalhar nas ruas da Índia. Na Índia tem rua de 25 quilômetros, gente doente. Você anda 25 quilômetros, tuberculoso, leproso, irmão, uma coisa que você não quer imaginar. Gente com as carnes podres caindo aos pedaços, né? Você vê crianças da Índia querendo mamar na mãe. A mãe não tem seio, vem aquele esqueleto. A criança mete a boca no peito da mãe, em vez de sair leite, sai pus e sangue. Pus e sangue, eu vi isso, irmão. Só uma pessoa que não tem sentimento, que, por exemplo, ser missionário aqui em Guarulhos, irmão, todo mundo quer, né? Vai pra lá, eu te levo lá, eu não sei se você vai aguentar ficar 1 hora. E aí, irmãos, a Neuza trabalhando ali, trabalhando, no meio da rua, trabalhando, irmão, 3 anos, 3 anos em Brasília, 3 anos na Inglaterra, 3 anos na Índia. No final de 3 anos, ela foi mordida por um bicho. Eu fui mordido na Índia, peguei um vírus da Índia que os americanos não curaram, os brasileiros não curaram, Jesus me curou. Eu tenho a marca no meu corpo. Pegou aquele vírus tremendo, irmão, e ela disse: meu Deus, agora eu preciso me tratar. Como é que eu vou fazer? Aí ela saiu do interior da Índia e veio para Nova Delhi, veio para a capital. Pegou um trem, 17 dias dentro de um trem. Você sabe o que é uma viagem de 17 dias, irmão? Você precisa saber o que é aquele que leva preciosa, andando, gemendo e chorando. Irmão, essa é a realidade de missões. A gente tem que falar a verdade. Ela, irmão, pegou aquele trem 17 dias no meio dos ratos. Você não pode matar o rato porque o rato é um Deus. Você não pode matar a cobra porque a cobra é um Deus. Na Índia, eu andava com lençóis, andava com franjas de travesseiro, chegava nos hotéis. Primeiramente eu dava uma lavada ali, misturava tudo, irmão. Colocava ali as coisas antirrepelentes, né? Colocava tudo, trocava os lençóis da cama. Eu lembro que eu estava na cidade junto ao Rio Grande. Eu cheguei no hotel, e quando cheguei no hotel ali, aí eu peguei o quarto, fui lá e troquei os lençóis, troquei as franjas, troquei tudo, irmão. E depois coloquei um repelente no meu corpo, tudo, e deitei. Meia hora depois tinha 15 baratas em cima de mim. Aquelas baratas grandonas assim, aquelas grandonas, né? Entrando no meu nariz, meu ouvido, meus olhos. Aí eu chorei. Irmão, eu voltei nada, irmão, uma baratinha. Se comia barata, glória a Deus. Qual foi o seu almoço hoje? Baratinha indiana. Irmão, isso é missão é isso, não adianta ficar conversando com o viado, né? Aí a Neuza, irmão, 17 dias, ela conseguiu se internar no hospital em Nova Delhi, na capital. Chegou um navio lá em Nova Delhi, o navio Doulos é a palavra grega para escravo, para servo. E esse navio é um navio de missionário. Tinha 2 missionários brasileiros no navio. Souberam que havia uma missionária brasileira, foram procurar a missionária, entraram, andaram nos hospitais todos da Índia e nada de encontrar. Foram no maior hospital da capital.
onde está a missionária brasileira? Onde está a missionária? Onde está a missionária? E procura para cá, andaram 1 hora dentro do hospital e não encontraram. Depois chegaram numa enfermaria. Você precisa ver as enfermarias, mais de 1000 pessoas no chão, rato, barata, não pode matar. O rato é um deus, a barata é um deus, né? A cobra é um deus, não podia matar. Então, irmão, sangue por tudo quando ela pus, né? E eles procurando, aí uma velhinha disse assim: olha ali atrás daquele pano assim. No chão tinha um pano sujo de sangue. Olha atrás daquele pano. Aí o missionário brasileiro foi lá, quando ele puxou o pano, a Neuza estava ali. A Neuza estava ali tremendo. Eles chegaram: Neuza, nós viemos do Brasil, nós queremos te ajudar, fala conosco. Ela misturava os idiomas, misturava o inglês, misturava o português, os idiomas. Irmão, 1652 línguas falam na Índia. Já pensou você trabalhar no meio de 1652 línguas? Não é fácil, irmão, só o Espírito Santo. E eles falavam, aí um deles falou assim: a Neuza estava morrendo, irmão. Estavam os missionários, Neuza, nós viemos te ajudar. Aí eu disse assim: fica com ela que eu vou procurar um médico. Eles são que nem um maluco no hospital: eu quero médico, eu quero médico, eu quero médico, eu preciso do médico. Onde está o médico? 1 hora depois ele voltou. Quando ele voltou, irmãos, a Neuza estava morta nos braços do seu companheiro de missões. Você sabe quantos anos de idade teve a Neuza quando morreu no campo missionário da Índia? 31 anos de idade. 31 anos de idade, longe do Brasil, longe da igreja, longe do pastor, longe da família, morreu por amor a Jesus e por amor às almas perdidas. Isto é missões, o resto é blá blá blá, o resto é narrativa. Missões é aqueles homens e mulheres que se dão, que se entregam para a obra do Senhor. A Neuza se tornou uma figura pública na Índia, 31 anos de idade. Então a obra de missões é uma obra de sacrifício. Então eu quero dizer o seguinte: se a igreja aqui neste lugar quer fazer missões, prepare-se para o sacrifício. Prepare, e é o sacrifício de todos, não é só do ministério não. É o sacrifício de todo, não é só do diretor de missões não. Então a obra de missões, irmão, é uma obra de quê? É uma obra milagrosa. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. É uma obra de sacrifício, mas é uma obra de milagres também, irmãos. É uma obra de milagres, não é verdade? Missões é milagre. Nós temos, eu me lembro, a missionária estava viajando no Amazonas, né? A missionária viajando no Amazonas com a menina dela de 12 anos. Tem uns barcos chamados barco gaiola. Eu já viajei. Você viaja 30 horas dentro de um barco, gaiola. Não tem cama, tem as redes. Você fica na rede ali. E ela viajando, irmão, com a menina dela, né? Lá no barco gaiola, 11h30 da noite. E a rede dela, a rede da menina, estava do lado assim daqueles barcos grandes, né? São os barcos grandes. De repente, irmão, o barco balançou, pum! A menina caiu no rio. A menina caiu no rio 11h30 da noite. Preste atenção, 12 anos de idade. O barco parou para socorrer a menina? Não parou. E o que a mãe dela fez? Bateu o joelho no chão. Irmão, quando você não puder fazer nada, você pode orar. E todo mundo pode orar. Pastor, ora por mim não, ora você. Todo mundo pode orar. Ana orou por Samuel. Samuel é o filho da oração. A Bíblia fala sobre o filho da promessa e o filho da oração. Filho da promessa, você descansa. Filho da oração, tem que orar. Filho da oração, tem que jejuar. Filho da oração, tem que consagrar. Filho da oração, tem que gemer. Eu sei que aqui tem pais que geraram seus filhos nos joelhos. Você gerou teu filho no joelho, gerou tua filha. Irmãos, e aquela missionária dobrou o joelho, irmão. Dobrou o joelho ali no fundo. Jesus, minha menina, por favor. E o barco ia embora. Meia-noite, irmão. Quando a menina caiu no rio, lá no Amazonas, tem o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um peixe grande, né? E o boto cor-de-rosa, ele é muito mansinho, ele gosta de brincar. Irmão, quando a menina caiu, Deus preparou o boto cor-de-rosa. Fala comigo assim, é assim que Deus faz. Fala. Aí quando a menina caiu, ela caiu em cima do boto. Aí o boto jogou ela para o alto, o outro pegou. E começaram a brincar com ela. Jogou para cá, jogou para lá. Jogou para cá, jogou para lá. Eu acho que os botos pensaram, é o campeonato, é a bola. Pega a menina e pegou para cá, pai. Irmão, Deus faz cada coisa que deixa a gente, né, irmão? Deus não preparou o peixe para engolir o missionário Jonas, irmão? Presta atenção, irmão. O que acontece? Os bocos brincando com ela. Joga para cá, joga para lá. Joga para cá, jogaram para lá. Jogaram a menina para fora do rio. Quem mandou o outro jogar a menina para fora do rio? Irmão, o Deus que nós servimos é um Deus vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Eu posso
posso passar o ano inteiro aqui contando os milagres que eu tenho visto na minha vida, na vida de missionários. Coisa que você diz, irmão João, milagre você crê ou não crê? Não tem que explicar o milagre. Milagre não explica. Milagre é suspensão das leis naturais. Quando o natural termina, aí entra o sobrenatural de Deus. E aí, irmãos, no outro dia, amanheceu o dia, os pescadores encontraram ela e disseram assim: quem é você? Eu sou filha da missionária. Ontem eu viajava no barco gaiola, o barco balançou e eu caí aqui. Aí os pescadores foram numa estação de rádio, fizeram o anúncio, a mãe dela foi lá, recebeu a filha, e as duas continuam no Amazonas pregando o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a obra de missões, irmãos, é uma obra de milagres. É uma obra de milagres, é uma obra milagrosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu era missionário lá em Minas Gerais, era um sacrifício tremendo, 40 quilômetros a pé por dia, irmão. Eu cansado, um dia eu comecei uma campanha de oração, falei, Senhor, não aguento não. Irmão, todo mundo pode orar. E a igreja tem que orar mais. Não precisamos de fazer um movimento de oração, porque a oração muda as coisas. E preste atenção, tem coisa na vida de todos nós que só a oração resolve. Não adianta chamar o advogado, não adianta chamar o político, não adianta chamar o Faustão, não adianta, irmão, tem que botar joelho no chão. Tem que vir aqui é a casa da oração, irmão. Aqui não é a casa de espetáculo. Aqui na igreja orar, jogar o joelho no chão e começar uma campanha de oração. Tem coisa que só a oração resolve, irmão. Então, irmãos, aí eu comecei uma campanha, falei, eu não aguento mais andar a pé aqui em Minas Gerais. Me dá um carro, me dá um cabrito, me dá um cavalo, me dá uma bicicleta. Comecei a orar, me dá alguma coisa. Eu preciso para evangelizar, irmão, né? E aí, irmão, aí eu vim pregar no Rio de Janeiro. Quando estava pregando no Rio de Janeiro, preguei uma noite, aí na porta tinha um irmão me esperando. Esse irmão virou para mim e disse: ô missionário João Caetano, Pai Senhor, irmão. O irmão está orando a Deus, pedindo uma condução para Deus lá em Minas Gerais. Eu falei, como é que o irmão sabe? Deus me revelou. Minha esposa falou revelação. Quem é que tem revelação de Deus aqui, irmão? Quem é que tem? Deus tem revelação, irmão. Deus é o Deus que revela o escondido. Deus me revelou que o irmão está precisando. Aí ele disse assim: amanhã o irmão pode ir na minha casa no Jacarepaguá? Eu digo: posso, irmão, me dá o endereço, 4h30 eu estou lá. Aí no outro dia eu cheguei lá, irmão, na casa, é uma casa bonita, grande. Aí ele estava me esperando no portão e disse assim: entra aqui atrás. Aí eu entrei atrás. Quando eu entrei atrás tinha o quê? Um Jeep Land Rover. Aí ele falou assim: Deus mandou dar esse Jeep pro irmão, o irmão evangelizar. Aí eu falei: mandou, irmão? Eu falei: cadê a chave? Me dá logo. Irmão, quando a bênção chega, pega logo, né, pastor? Porque senão muda a cabeça. Muda a cabeça, chega o parente, não, me dá a chave. Irmão, quem está entendendo a mensagem missionária aqui hoje? Aí eu peguei a chave, irmão, aí liguei, aí começou, eu digo: vai chamar Jericó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Jeep foi batizado ali na hora, Jericó. Irmão, se você souber o que Deus fez com aquele Jericó, só a eternidade vai revelar. Eu carregava 20 pessoas dentro do Jeep. Como, irmão Joá? Não dá para explicar. É como coração de mãe, né? Sempre tem lugar para mais alguém no coração de mãe, né, irmão? A igreja, irmão, é a mãe, né? Sempre tem lugar para todo mundo aqui, né, pastor? Ninguém aqui é rejeitado. Ninguém aqui é rejeitado, irmão. Tem lugar para todo mundo, né? E aí, irmão, se você souber o que Deus fez com aquele Jericó, irmão, eu creio em milagres. A minha vida é um milagre, né? Irmão, eu com 79 anos de idade, pregar como eu prego, viajar como eu viajo, é um milagre, né, irmão? Pastor Zé Wellington, ele foi entubado 6 vezes. 6 vezes entubado, irmão, sabe o que é isso, né? Teve no hospital. Os médicos de cada 10 pessoas entubadas, somente 3 voltam. Ele teve 6 vezes entubado, está aí pregando, irmão. Pregando com 91 anos, pastor. O que é isso? É um milagre, irmão. Irmão, você é um milagre vivo. Maravilha, Jesus. Presta atenção. E aí, irmão, um dia eu estava viajando com a minha esposa, e aí então, viajando, irmão, era mais ou menos meia-noite e pouco, nos morros de Minas Gerais. Não tinha nada, um lugar perigoso, animais ferozes, tinha um lugar de assalto, de tudo, irmão. Meia-noite e pouco, de repente morreu o carro. Eu digo: meu Deus, o que aconteceu? Quando eu olhei, o ponteiro da gasolina estava lá embaixo. Aí minha esposa acordou: o que aconteceu? Aí eu fiquei olhando para ela: o que aconteceu? Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim: água. Água, você está com sede? Não. O que aconteceu? Acabou a gasolina. Aí ela olhou para mim e disse assim: você não vai fazer o que eu estou pensando, né? Irmão, quem é que é mais sábio, o homem ou a mulher? É a mulher, irmão. Mulher dá de mil, os homens nós não sabemos nada.
Quem é que fala mais, o homem ou a mulher? Também a mulher, né, irmão? Está na Bíblia, tá. Os evangelistas, irmão, eles, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles anunciaram a morte de Jesus para quem? Para as mulheres, todos os 4. Por quê, irmão? Porque quando você fala com a mulher, a notícia corre rapidamente. Né, pastor? É ou não é? É ou não é? Fala com a mulher, irmão. A mulher espalha logo. Tu quer, irmão? Né, pastor? Quer fazer? Fala com as irmãs da igreja. Aí, irmão, né? Ela disse, você não vai fazer o que eu estou pensando. Do que Deus te revelou? Você vai colocar água no tanque de Jericó. Você está louco? Eu digo, o céu está cheio de louco. Os sábios estão tudo no inferno. Os fanáticos estão tudo no céu. Crente, né, irmão? Panela de fogo está no céu. Os sofisticados estão no inferno. Aí vamos procurar. Aí tinha uma lata, banha-maria, sabe aquela banha-maria? Eu não lembro, irmão, era uma negrinha com uma fita vermelha, era banha-maria. Todo mineiro gostava daquela banha, era uma banha cheirosa, né? Aí eu peguei aquela lata e procurei, irmão, achei lá um riacho. Coloquei 20 litros de água naquela lata. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vinha subindo o morro assim, doendo aquela. Eu digo, Senhor, eu olhei o céu estrelado. Glória a Deus. Irmão, Deus falou para Abraão: sai da tenda, Abraão! Sai da tenda! Abraão saiu, Deus disse: olha o céu. Ele olhou o céu. Deus disse: assim vai ser a tua família. O céu vai brilhar na tua vida. O céu vai... Irmão, está na hora de você sair da tenda e olhar a visão de Deus. Deus quer te mostrar o céu para dizer, depois Deus para Abraão: olha a terra. Quantas estrelas é impossível? Olha a terra. Deus disse: você vai ser abençoado no céu e vai ser abençoado na terra. Irmão, esse é o plano de Deus. E aí, irmão, eu olhava o céu e dizia: Senhor, tu fizeste um milagre com Abraão, tu pode fazer um milagre aqui em Minas Gerais. Irmão, ninguém estava vendo, os céus estavam vendo. Porque, irmão, os anjos acompanham você, sabia? Os anjos estão no céu olhando essa reunião aqui agora, estão, irmão? Daqui a pouco o pastor vai nos despedir. Deus vai dizer: Deus ordena o anjo, vai com a Maria. Anjo, você vai com o Joá, você vai com o Paulo. Deus ordena os anjos ao teu respeito. Bala perdida não vai te alcançar. Doença contagiosa, ninguém vai roubar o teu carro. Não vai. Os anjos do Senhor andam ao redor dos que eles tu teve. E aí, irmão, eu falei para ela: você senta no volante do carro, fica com a chave na mão lá. Na hora que eu mandar virar, tu vira. Vamos orar. Aí eu dei um grito com ela. Tem que estar com a mulher, irmão. Aí dei uma rabada. Falei: vamos orar. Fica lá orando que eu vou colocar água. E aí abri a água, irmão. Abri a tampa do tanque e coloquei. Eu colocava e dizia: em nome de Jesus, e água. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que o nome de Jesus tem poder, irmão? Jesus disse para Davi: Davi, não é a tua riqueza, não, é por causa do meu nome. Meu nome é grande. Meu nome é poderoso. É por causa do meu nome. Irmão, Deus honra o nome dele. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós não estamos em nome aqui de um partido político. Nós não estamos em nome de uma organização. É em nome do Senhor. O nome, a Bíblia diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Deus de Jacó te proteja. Hoje era 3 horas da manhã, eu estava estudando a Bíblia. 3 horas da manhã, eu estudo a Bíblia todo dia. Minha esposa é testemunha. Aí eu em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Depois que eu coloquei os vídeos, aí eu grito para ela: vira o motor aí, vira o motor. Ela virou, uau, 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 uau. Viajamos até 7h30 da manhã. Fala assim: é assim que Deus faz. Aí depois, irmão, continuou a gasolina, a água, não, nunca mais. Senão eu abri um posto de gasolina, né? Posto sobrenatural. Foi uma vez só. Mas Deus mostrou: eu estou fazendo isso. É para você saber que eu sou o Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre, irmão. E às vezes Deus faz coisas que você não entende. Não precisa entender, é só acreditar. Trouxeram o cego de nascença para Jesus. E quando trouxeram, e o cego viu Jesus. Ele viu Jesus, irmão? Não, por quê? Ele era o quê? Ele era cego. E aí a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. Os apóstolos viram? O cego viu? Não, por quê? Porque ele era cego. Jesus cuspiu no chão e o cuspe caiu no chão. Jesus misturou o cuspe com a terra. Os apóstolos viram. Todo mundo viu. O cego viu? Por quê? Ele era cego. Jesus misturou o cuspe com a terra e foi e passou no olho do cego. Todo mundo viu. O cego viu? Não. Depois Jesus diz: agora você vai em Siloé e vai lá e lava e você vai voltar vendo. Às vezes, irmãos, Deus faz com que você esteja cego para você não atrapalhar o milagre dele. Tem crente
Então vai ficar cego. Zacarias, irmão, quando Deus disse que ele ia ser pai, a mulher dele, Isabel, né, irmão, era estéril, ele era velho, ele era idoso. Aí o anjo disse: tua mulher vai conceber, você velho vai conceber, e o nome dele vai ser João. João. Aí ficou mudo. A tua voz só vai soltar quando você vê um milagre. Às vezes Deus coloca você mudo, né? Às vezes o pastor fala uma palavra para você não crê, aí fica mudo, né? Não fala mais. Aquele irmão está tão quieto. Depois que eu falei aquela irmã, porque não creu. E aí, meus queridos irmãos, Deus fez um milagre. Então a obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra extraordinária, é uma obra gloriosa. Missões, irmão, aqueles que levam a preciosa semente andando, gemendo e chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O estado do Piauí, tem alguém do Piauí aqui, irmão? Tem alguém do Piauí aqui? Acho que não. É um dos estados mais pobres do Brasil. Piauí. Perto do Ceará, hein? Tem? Ah, é Piauí, irmão? Ah, é? Você gosta de coisa de cabeça de... Hein, irmão? Tudo, você come aquelas comidas, come tudo, né, irmão? Né? Gosta, né, irmão? Ótimo. Prepara um almoço lá do Piauí para os irmãos aqui, né? Presta atenção, irmão. Aí, irmãos, os prefeitos do Piauí escreveram para o pastor Paulo Belisário. O pastor Paulo Belisário era o pastor da Assembleia de Deus da capital, né, de Teresina, capital do Piauí, né? O prato favorito do país, irmão, começa com B, termina com E. O que é? Bode, diga bode. Com aquele cheirinho gostoso, né, irmão? É o prato do Piauí, né, irmão? Não é o prato do Piauí? É o bode, é o bode. Então, tu é Piauí verdadeiro, irmão? Tu é? Irmão, é o bode. Lá tem churrasco de bode, tem filé mignon de bode, tem tudo, para todo mundo come. Eu já comi muito, né, irmão? Presta atenção. Os prefeitos disseram: pastor, manda crente para a nossa cidade. Manda crente para a nossa cidade, manda crente. Porque, irmão, os prefeitos descobriram que a cidade que tinha crente era a cidade que crescia. É a cidade que diminuía o mal. É verdade, irmão. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde você chega, irmão, os anjos do Senhor chegam com você. E chegam operando coisa maravilhosa. Aí o pastor Paulo Belisário chamou 4 pastores. A caatinga, você sabe o que é a caatinga no Piauí? O cangaceiro usa uma roupa de couro. Não usa, irmão? O cavalo tem uma roupa de couro também. Sabe por quê? Por causa dos espinhos que tem na caatinga. Tem uns espinhos que corta a carne do vaqueiro, do boiadeiro, que corta a carne do cavalo. Então eles usam aquela roupa de couro. E aí então o pastor Paulo Belisário, né, aquela sequidão, não produz nada, uma coisa terrível, né? Eu evangelizei muito no Piauí. E aí, irmãos, então o pastor pegou o jipe da igreja, pegou 4 pastores. Vamos para o interior do Piauí, aquelas cidades onde os prefeitos estavam chamando para mandar crente, para mandar missionário, não tinha. E eles chegaram, irmão, numa região seca, não produzia nada. E os espinhos, os 4 pastores dobraram o joelho ali no chão do Piauí, colocaram a cara no chão. Oração, irmão, de humilhação. A Bíblia diz que quando Jacó foi encontrar com o irmão dele Esaú, que queria matá-lo, Jacó orou 7 vezes. Jacó 7 vezes jogou a cara no chão, jogou 7 vezes até chegar no irmão. Quando chegou lá, Deus já havia transformado o coração de Esaú. A oração muda as coisas, a oração transforma. E aí, irmão, depois os pastores orando ali disseram: Senhor, manda missionários para o Piauí, manda missionário para o Piauí, manda missionário no Piauí. Orando, irmão, Deus ouve a oração do justo, irmão. O Senhor disse: clama a mim e eu te responderei. Clama a mim. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Se você começar uma campanha de oração, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir a tua oração. Os pastores oraram ali. Quando os pastores estavam orando ali, clamando, irmão, lá em Belém do Pará, no estado do Pará, Deus estava chamando 37 famílias para ir como missionário para o Piauí. 37, irmão, eu preguei quando as famílias foram para o Piauí, 37 famílias, 4 pastores orando. Irmão, isso é obra de missões. Obra de missões é uma obra sobrenatural, é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Como o Espírito Santo se manifestou na igreja de Antioquia. E aí, irmão, aquele movimento tremendo, eu preguei nos 37. E aí, irmão, né? Então, aí um missionário daqueles, quando chegou no Piauí, ele estava lá com o cavalinho dele, andando numa cidade que não tinha evangelho. Meu Deus, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar? De repente ele olhou assim, tinha uma lojinha e estava escrito assim: Casa Garcia. Casa Garcia, e tinha um homem na cadeira. Aí ele chegou e disse: boa tarde, seu Garcia. Aí, o senhor me conhece? Estou conhecendo agora. Foi a primeira alma que ele ganhou.
Irmão, é assim que Deus faz. A obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra maravilhosa. Enquanto 4 pastores estavam orando lá, Deus estava chamando 37 famílias. Hoje aquelas cidades estão cheias de igreja e as cidades crescendo, porque a obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra maravilhosa. Preste atenção, irmãos. A palavra do Senhor declara, né? Aquele que leva preciosa semente, andando, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Preste atenção que a obra de missões é uma obra maravilhosa. Eu me lembro, né, de um casal da igreja, um casal de jovens da igreja. Eu vejo muitos jovens aqui. E estes jovens, faltava um mês para eles se casarem. Faltava 30 dias para se casar. E o pastor falou sobre missões, como nós estamos falando. E o pastor falou: irmãos, tem missionários doentes. Eu preciso que a igreja chegue junto. Preciso que a igreja continue orando. E vamos contribuir, irmão. Vamos contribuir com a oferta de missões. Eu quero dizer para os irmãos que o pastor falou para mim que essa igreja contribui, né, pastor? Contribui com a Índia, contribui com outros lugares. Essa igreja aqui contribui, irmão. A oferta que você dá, parte dessa oferta é a oferta de missões. E aí então, irmãos, né, o pastor ali quase que chorando, pedindo: irmão, por favor, ajuda. Aí, irmãos, aquele casal jovem que estava noivo, faltava 30 dias. Aí a menina fez um sinal para o noivo dela, fez um sinal assim, né? Aí o noivo dela chegou perto dela. Ela disse assim: olha, eu queria falar uma coisa com você, mas eu estou com medo. Ela disse: com medo? Ele falou: com medo? Medo de quê? Eu vou falar. Posso falar? Pode falar. Não tenha medo não, eu sou o seu noivo, você é minha esposa, você é o seu marido. O que está acontecendo? Você está vendo o pastor falar sobre missões aí? Você está vendo o pastor? Eu estou vendo. Você ouviu o que ele falou? Ouviu bem? Ouvi, eu também ouvi. Sabe a nossa poupança? Irmãos, o casal tinha uma poupança de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sabe qual era a poupança? Para a lua de mel deles. Irmão, preste atenção. Se você não está pronto para fazer sacrifício, não se meta em missões. Não se meta. Missões é de gente que sacrifica. Missões é de quem sacrifica. A minha esposa sabe o sacrifício que nós temos feito, deixando de comprar coisa para nós, para atender as almas. Eu mesmo cheguei na Índia, estava na Índia, aí estava com os missionários, de repente eu olhei no missionário assim de lado, aí eu chamei o missionário e disse: o que está acontecendo com aquele irmão João? Eu não vou falar. Eu digo: irmão, fala para mim, o que está acontecendo? Faz 15 dias que ele não come. Eu digo: o quê? 15 dias que ele não come? Chamei, disse: vai lá no mercado, compra 6 meses de comida para ele e para a família. Um homem de Deus, irmão. Um homem está se matando ali, né? Aqui no Brasil nós temos tudo, né, pastor? Eu vejo todo mundo bem vestido aqui hoje. Chegamos aqui, tinha um café esperando eu e minha esposa. Eu falei: vai lá no mercado fazer uma compra de 6 meses. E aí, irmão, o irmão viveu de novo. A família passando fome. Irmão, a gente tem que fazer sacrifício. Todo mundo, o sacrifício não é só de um, de outro. E aí então, irmãos, né? E ela disse assim: você está vendo aí? Tinha a poupança de 1 ano e meio. Ele dizia assim: eu senti no meu coração da gente pegar o ano da poupança, era a viagem de lua de mel. A gente não viaja, fica por aqui mesmo. O que você acha? Ele dizia assim: o que eu acho? Deus já tinha falado comigo antes. Falou, irmão? O mesmo Deus que fala com o marido, fala com a esposa. O mesmo Deus que fala com o pastor, fala com a igreja. Me dá o cheque aí. Aí ela deu o cheque e colocaram, irmão, colocaram na oferta de missões. No outro dia, na segunda-feira, ela foi para o trabalho. Ela trabalhava numa empresa. Estava trabalhando na empresa, de repente chegou um homem. Um homem chegou e disse assim, começou, ela atendeu ele, ele olhou o anel dela. E você, está noiva? Estou noiva. Vai casar quando? Daqui a um mês. Aí aquele homem pensou assim: está tudo bem para o seu casamento? Ela disse: está tudo bem. Aí virou para ela e disse assim: como é que vai? A lua de mel vai ser onde? Vai ser aqui mesmo. Ele disse: aqui mesmo? Vocês não vão viajar? Todo casal viaja, né? Quando casa. Ela disse: não. Aí ela começou a contar. Ontem lá na igreja, o pastor falou dos nossos missionários. Tem missionários doentes. E eu e minha esposa, eu e meu noivo, tínhamos a poupança de 1 ano e meio, que era para a nossa lua de mel. E então nós demos para a obra de missões. Aí ele falou assim: olha, eu não tenho tempo para falar com você agora, que eu tenho negócio para resolver. Pega esse cartão, quando o seu noivo vier aqui, eu quero que você e o seu noivo vão nesse endereço. Aí o noivo dela chegou à tarde para buscá-la. Ela contou para ele que tinha conhecido um senhor, olhou o cartão. Vamos lá. Chegamos lá, irmão, o homem era dono de uma agência de viagem. Irmão, você não sabe o que Deus tem reservado para você. Você tem que crer, tem que ser fiel a Deus. Parar de brincar com Deus. Tem que ser fiel a Deus. Quando chegaram lá, o homem olhou: olha, vem aqui, colocou 2 cadeiras. Passei o dia inteiro pensando na história da igreja do missionário.
conta de novo a história para mim. O noivo e a noiva. Aí ela começou a contar, o homem começou a chorar. Irmão, Deus faz coisas que você não quer imaginar. A obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra maravilhosa. E aí então, depois de que ele chorou bastante, disse assim: olha, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu vou dar 30 dias de lua de mel para vocês, em qualquer lugar do mundo que vocês quiserem. Vou dar 30 dias de lua de mel de vocês, em qualquer lugar. Chamou o funcionário: vem aqui atender esse casal aqui, o que vocês quiserem, né? E ainda vou fazer uma contribuição. E deu um envelope para eles. Deu um envelope para eles, irmão. Aí ele tá incluído hotel, tá incluído comida, tá incluído tudo, irmão. E eles saíram ali, irmãos, porque um dia antes eles haviam dado na obra de missões. Deus precisa do nosso dinheiro, irmão? Deus não precisa, mas a Bíblia diz assim: dá e ser-vos-á, dá e ser-vos-á dado. Quem não dá, não recebe. A lei no reino de Deus é o seguinte: semeadura e colheita. Semeou, colhe. Mas tem crente, irmão, tem crente que começa a semear e depois para de semear, para de colher também. Para de colher, não é verdade não? Não é verdade, pastor? Para de colher. Outra coisa, você quer colher arroz, você planta o quê? Arroz. Você quer colher feijão, planta o quê? Você quer colher macarrão, planta o quê? Você quer colher dinheiro, planta o quê? Ah, ficou quieto, viu? Tá vendo? Aí é que tá. Quer colher dinheiro, tem que plantar dinheiro, irmão. Irmão, é a lei no reino de Deus. Quem semeia, colhe. Quem não semeia, não colhe. Quem semeia e para de colher, quem semeou e parou de semear, irmão, para, o ciclo da bênção para. E aí, irmãos, aí ele diz assim, e tem esse envelope. Eles chegaram em casa. Quando chegaram em casa, foram ver o envelope tinha 4 vezes mais a quantia que eles tinham dado para a obra missionária da igreja. Diga assim, irmão: é assim que Deus faz. Então, obra de missões, irmão, é uma obra maravilhosa. Então, a missão é feita por aqueles que vão ao campo. A missão é feita por aqueles que oram. Comece uma campanha de oração pelos missionários. Comece a orar, irmão. E a missão é feita por aqueles que contribuem. É o triplé missionário: os que vão, os que oram e os que contribuem. Talvez você nunca possa ir, mas a tua oferta pode ir. A tua contribuição, irmão, isso é o plano bíblico. Eu me lembro que eu estava na Suécia. Suécia é na Escandinávia. Lá na Escandinávia, lá no extremo norte da Europa, na fronteira já com a Rússia, com a Finlândia, com a Noruega, né? E ali, irmãos, e eu lia na história da Segunda Guerra Mundial, a única nação que Hitler não tomou, que o nazismo não conquistou na Europa, foi a Suécia. Eu disse: por que a Suécia? Um país pequenininho. Conquistou a Finlândia, conquistou a Noruega. Eu estive em todos esses países lá, fazendo missão. E só a Suécia que não conquistou, eu não sabia. Quando cheguei na Suécia, o irmão pastor disse assim: irmão Joá, eu vou contar o milagre que Deus fez aqui na Suécia. Irmão, nós temos que contar mais os milagres de Deus. Glória a Deus, irmão, pelo seu testemunho. Tem que contar mais, irmão. Contar mais que Deus. Porque só os médicos não fizeram nada. Os médicos foram instrumento. Quem foi Deus que levantou o irmão. Havia um irmão na Suécia. Esse irmão era um pequeno empresário, um microempresário. Ele tinha uma fabriqueta, uma fábrica pequena de uniformes. Ele fazia uniforme para enfermeiro, para motorista, uniforme para profissionais liberais, para faxineiro, né? Irmão, 30 anos ele tinha acumulado uma fortuna. 30 anos ele juntou dinheiro na fábrica dele. Homem fiel a Deus, dizimista, cooperador, né? Então, irmão, isso foi em 1939, quando começou a Guerra Mundial, 1939. E nós temos que orar muito agora, irmão. Pode estourar uma guerra mundial aí com a Rússia e a Ucrânia que está acontecendo aí, né? Temos que orar muito, né? E aí então, irmão, 1939 estourou a Guerra Mundial. Aí ele estava, irmãos, depois que ele fez o devocional. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui agora. A minha esposa está aí. Todo dia nós temos o culto devocional na nossa casa. Você tem que orar todo dia na tua casa. Você tem que orar. Se o marido saiu cedo, ora a mãe com os filhos. Mas tem que orar todo dia. Abençoa meu marido, abençoa minhas crianças na escola. Irmão, tem que orar. A oração abre a porta. Oração é a chave. Oração é a chave. Tem que orar. E tem que orar muito mais agora. E aí então ele dobrou o joelho e começou a orar. Quando ele estava orando, o Senhor falou para ele assim: pega o dinheiro que você tem no banco, uma fortuna de 30 anos, e entrega na igreja, na Assembleia de Deus de Filadélfia, para que 200 missionários sejam enviados para o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Aí ele levou um choque, porque às vezes Deus faz conosco tratamento de choque, né, irmão? Ele levou um choque, são os 30 anos de trabalho,
30 anos, tudo que eu economizei trabalhando, o Senhor falou a segunda vez: pega o dinheiro, vai na igreja matriz de Filadélfia, Assembleia de Deus, entrega para o pastor. E Deus falou: esse dinheiro é para 200 missionários serem enviados para o mundo inteiro para pregar o evangelho em plena guerra. Aí ele teve aquela luta com Deus. Depois de meia hora, chamou a secretária e disse: telefone para a igreja. A secretária perguntou se o pastor está lá. Aí a secretária perguntou: o pastor está aí, o pastor está aí. Pergunta a ele se eu posso ir aí. Daqui a meia hora eu quero ter uma reunião com ele. Aí a secretária falou, e a outra disse assim: o pastor disse que o irmão pode vir, que ele vai lhe esperar. Aí ele chegou lá, entrou no gabinete do pastor, e aí conversaram um pouco. Ele disse: pastor, eu tive um encontro com Deus hoje na minha empresa. Tive um encontro com Deus. Irmão, pode contar? Claro, eu vim aqui para contar. Deus falou comigo, meu coração se encheu de alegria. Deus me mostrou meu passado, Deus me mostrou como Ele tinha me abençoado nesses 30 anos. E Deus falou comigo, pastor, para pegar o dinheiro que eu tenho no banco e entregar para o Senhor, para que 200 missionários sejam enviados para o mundo. Irmão, o mundo estava na guerra, era inflação, era a guerra tremenda. Mas Deus, irmão, não tem guerra para Deus. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, aí a minha graça chega. Irmão, você sabe qual é o baixa da graça de Deus? Você não sabe aonde que a graça vai chegar na tua vida. Quando todo mundo te desengana, quando todo mundo diz que você não vale nada, que você vai quebrar a cara, a graça chega, a graça te levanta. A minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, irmãos, Deus mandou entregar todo o dinheiro que eu tenho para que 200 missionários. O pastor viu o cheque: isso aqui é uma fortuna e nós não temos 200 missionários. Aí, pastor, já não é meu problema. Deus mandou fazer isso, estou fazendo a minha parte. Aí o pastor da Assembleia de Deus, Filadélfia, chamou os pastores da Suécia, contou para os pastores a experiência que aquele irmão tinha tido com Deus, né? E os pastores saíram nas igrejas. Falem nas igrejas. Em 15 dias, irmão, 15 dias depois, 2 semanas, não tinha 199 nem 201, tinha 200 missionários, homens e mulheres, esperando Deus suprir as condições, eles para o campo de missões. Aí, irmãos, foi feita a despedida dos missionários. Muitos daqueles missionários suecos vieram para o Brasil, irmão, por causa da obediência de um homem. Um homem obedeceu a voz de Deus. Fizeram, irmão, mandar 200 missionários para a Ásia, para a África, para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Por quê? Porque o homem obedeceu a voz de Deus. Então a obra de missões é uma obra de milagres, é uma obra que nós temos que compreender que é Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso, irmãos, de maneira extraordinária e maravilhosa. Passaram 6 meses. 6 meses passaram, ele estava na fábrica, parou um carro preto. E do carro preto saltaram os homens altos. Aí falaram pro recepcionista: o dono da empresa está aí? Está, senhor, nós queremos falar com ele. E aqueles chegaram, e a moça chegou e disse assim: doutor, chegaram uns homens lá, tudo bem vestido e tal. Aí ele veio receber os homens, né? E disseram assim: nós somos do primeiro escalão do governo da Suécia. Nós viemos aqui falar com o senhor. E ele disse: o que os senhores querem? Nós viemos aqui contratar os seus serviços, o serviço da sua fábrica, para fazer uniforme para o exército inteiro da Suécia. Maravilha! A sua empresa vai fazer uniforme para o exército inteiro. Ele disse assim: mas as minhas máquinas são pequenas. Não, tu não vai usar as suas máquinas, vai usar as máquinas do governo. Sabe o que aconteceu com esse irmão que deu tudo? Ficou 10 vezes mais rico do que era antes, porque obedeceu a voz de Deus, obedeceu a voz do Senhor. Então, meus queridos irmãos, preste atenção: a obra de missões é uma obra de milagres e de maravilha. Eu vou terminar dizendo o seguinte: em Itaboraí, no Rio de Janeiro, uma moça na igreja. Preste atenção, irmão, Deus quer usar os jovens, Deus quer usar. Eu dei a minha vida, minha esposa deu a vida à nossa juventude. Se tiver que viver a minha vida toda de novo, eu vivo na obra de Deus, porque com Deus você não perde nada, com Deus não tem perda, você só ganha. Deus te abençoa. E quantas pessoas, irmão, ela viaja comigo nessa igreja do testemunho, me converti, conversando. É uma coisa tremenda o que Deus faz, porque a semente jamais voltará vazia, diz a palavra do Senhor.
A minha palavra não voltará vazia. Irmão, a palavra é de Deus. E aí então, irmãos, essa moça, ela estava em casa, um dia ela levantou, viu uma mancha branca. Viu uma mancha branca na testa assim. Ela tentou tirar a mancha continuava ali. E aí passou um creme lá, a mancha continuava. No outro dia a mancha aumentou, o terceiro dia aumentando. Ela falou, mamãe, estou com uma mancha aqui, o que é isso? O que é? Minha filha olhou a mancha e não saía. Aí vamos no médico, levou no médico. A mãe levou a filha. O médico chegou, examinou e disse assim: olha, eu tenho uma notícia muito triste para dizer para a senhora. Falou para a mãe dela: o que é? Sua filha está leprosa. Leprosa? Minha filha, 21 anos de idade, leprosa, está leprosa. E tem que ir dentro de 30 dias, tem que interná-la. Tem que internar porque a lepra vai alcançar o corpo inteiro. Aí, irmãos, essa menina foi internada no leprosário de Itaboraí, que eu conheço. Já estive fazendo missões lá. O leprosário de Itaboraí. Na Índia, irmão, eu ia no meio dos 20 mil leprosos. Eu ia no meio deles, colocava a mão. A lepra vai te pegar, pegar nada. Jesus tocava no leproso, irmão. E eu vou tocar, eu tocava também, não tem esse negócio não. E aí então, irmão, ela no leprosário, e a lepra entrando pelo cabelo dela, ela diz assim: por quê? Porque eu, uma jovem, eu que sempre tinha uma chamada de missões, queria fazer missões, e agora estou leprosa, e a lepra aumentando, irmão. Depois de um mês, ela estava lá, né, lendo a Bíblia no quarto. De repente, a dona fulana está morrendo, mandou chamar você. E ela correu lá e ganhou aquela mão para Jesus. Irmãos, em 6 meses, essa moça ganhou todos os doentes daquele leprosário para Jesus. Depois de 6 meses, ela começou a ficar boa. Começou a desaparecer a lepra do corpo dela. Aí os médicos chamaram e disseram assim: você está curado, pode ir embora. Embora? Não vou embora nada, aqui é meu campo de missões. E está lá até hoje, fazendo a obra de missões. A obra de missões, irmãos, é uma obra de milagres. Nesta manhã, eu vou fazer um anúncio aqui agora. Depois deste anúncio, nós vamos estar orando. Vamos estar orando por aquele irmão, por aquela irmã, que talvez você diga para mim: irmão João, eu tenho uma chamada de missão, eu não sei o que eu vou fazer. Eu me lembro que quando eu estava viajando para Nicarágua, né? Missões, plena guerra na Nicarágua, uma guerra violenta, gente morrendo, bala voando por tudo quanto é lado, bomba. Nicarágua, nos territórios, até hoje tem bomba no território da Nicarágua que não foi desarmada. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava viajando, aí cheguei no correio, faltava, é o dia dos namorados agora, né, meu bem? Né? Dia 12, já preparou o presente para mim? Então prepara, passa na casa pernambucana e compra, né, irmão? Glória a Deus, né? Aí, irmão, eu ia chegar uma semana depois, ia ser dia 12 de outubro. Aí eu fui no correio, eu falei pro rapaz: eu quero fazer um telegrama. Aquele tempo tinha telegrama, né, pastor? Hoje não tem mais, hoje é tudo no foguete aí, né? Aí eu falei: no dia 12 manda esse telegrama para minha esposa, tudo bem? Aí eu assinei João Caetano. Ele disse assim: João Caetano? Você é o João Caetano? Eu digo: sou. Escuta, eu tenho uma chamada tremenda para Israel, mas eu nem sei como vou fazer. Se você tem uns 10 minutos, eu tenho meia hora. O avião vai sair daqui a meia hora. Eu ia do Rio de Janeiro para voar para o campo de missões na Nicarágua. Aí o que eu vou fazer? Primeiramente, compra a bandeira de Israel. Compra a bandeira de Israel, coloca no quarto do teu quarto da parede. Tudo sobre Israel. Começa a estudar. Eu dei ali, irmão. Dei uma aula de missões para ele em 20 minutos. Hoje esse rapaz e a esposa são missionários em Israel. Irmão, com Deus não tem nada, irmão, que pode faltar na obra do Senhor. Eu trouxe este livro aqui, irmãos, é um livro missionário. Como ganhar almas. É um livro extraordinário, né? Então, como ganhar almas. Então você vai encontrar aqui neste livro a maior missão da igreja, irmão, é ganhar almas. Evangelismo, missões, tem um curso de evangelismo aqui, tem um curso de missões, tem outro curso de discipulado, crescimento da igreja. E tem um curso como fazer a sua família ganhadora de alma. Como a sua família pode ser uma família missionária, grupos familiares cristãos. Como alcançar todos os desigrejados. Tem gente aí, irmão, que não vai mais para a igreja. Não vai, está separado, não precisa da igreja. Eu pergunto a você: se você tirar a mão do seu braço, tua mão é o corpo? Se você tirar as orelhas sozinha, a orelha é o corpo? Não. A orelha só é corpo quando está ligada. Você só é igreja quando está ligado na igreja. Tem negócio de eu não preciso de igreja, os desigrejados. Tem os poligrejados. Como poligrejado, no sábado ele toma Santa Ceia na Assembleia de Deus, no domingo na Batista, segunda na Presbiteriana, quarta na Deus e Amor. Ele é poligrejado, é como uma policlínica. Ele não tem pastor, ele não tem comida, não tem referência, não tem nada. Então, como alcançar todos
todos os desigrejados. Este curso aqui, os afastados e poligrejados, princípios, métodos, estratégias bíblicas, ministérios multiplicadores. Então você tem um curso sobre evangelismo total e intensivo, missão mundial emergente, discipulado dinâmico integral, crescimento bíblico da igreja, grupo familiar cristão. E você vai entender aqui neste curso, irmão, por exemplo, descubra os seus talentos, habilidades, dons e ministério. Você vai descobrir com esse livro aqui onde e como você pode ganhar muitas almas, grandes oportunidades que lhe esperam, uma abundante chuva de bênçãos em sua vida. Aprenda como abordar as pessoas sem constrangimento. Tem gente que não sabe evangelizar, então esse curso, como é que você pode chegar perto de uma pessoa sem ela ficar constrangida? Ganhar, agregar, integrar, consolidar, discipular, treinar e enviar. Alcance a sua família, seu bairro, sua comunidade, sua igreja, os de perto, amigos, vizinhos, escola e trabalho, os afastados, os famosos, os ricos e os duvidosos, né? Utilize o poder do Espírito Santo, da palavra e da oração, o poder do exemplo, testemunho pessoal, o poder da igreja, logística disponível, o poder da tecnologia, todas as áreas. Receba alegria, felicidade em sua vida, o céu em festa, seus familiares convertidos ao Senhor, o maravilhoso crescimento total da sua igreja, prosperidade espiritual, familiar, social e financeira. Você vai aprender na Bíblia. E multiplique o crescimento focado em pessoas, não em métodos. Irmão, Deus não focaliza em métodos, Deus focaliza em pessoas. Você é a pessoa que Deus vai usar. Vai ganhar toda a tua família, os seus amigos para Cristo, né? A tarefa missionária local, nacional e mundial. Os grupos familiares cristãos comunitários, a visão, o chamado e a vocação divina. Uma das coisas que este curso tem aqui, irmão, é responder as perguntas. Porque quando você vai evangelizar as pessoas, muita gente tem pergunta e você não sabe como responder. Eu preparei então aqui muitas perguntas, com cada pergunta tem mais de 5 respostas na palavra de Deus, com o versículo da palavra. Por exemplo, para mim não há solução, sou dos piores pecadores. Como é que você vai responder? Aqui está a resposta com o versículo, né? Toda religião é boa, eu sendo sincero é bom, é o que importa para Deus. Como é que você vai responder? Outra, tem muita coisa na Bíblia confusa que não entendo. Como é que você vai responder? Aqui tem a resposta com o versículo, né? Vou ser perseguido e zombado, terei que abandonar muitas coisas que aprecio, inclusive meus amigos, né? Hoje não, mais tarde, quando ficar mais velho e tiver gozado a vida. Conheço muitos crentes errados e hipócritas, não desejo me tornar como um deles. Como é que você vai responder? Aqui tem 10 versículos bíblicos, quando você estiver evangelizando, né? Tenho notado que Deus age de modo cruel, injusto com a humanidade. Deus é cruel. Nasci na religião dos meus pais e nela morrerei. Não creio no inferno, nem no castigo eterno. Com a morte tudo se finda. Não creio que a Bíblia seja um livro divino. Afinal, foi escrito por homens. Para terminar, aqui diz o seguinte: sou ateu, materialista ou universalista? Como é que você vai responder? Não posso ser crente porque não posso perdoar certas ofensas. Tem gente, irmão, que carrega a culpa. A pessoa carrega a culpa, aquela culpa é um peso, é um fardo. Eu sou culpado, não sirvo para nada, nasci em lugar errado. Pessoas que como é que você vai falar com essas pessoas? Meu pai foi errado, nasci em lugar errado, nada dá certo para mim, não tenho sorte no amor, não tenho sorte, não paro em emprego nenhum, estou fazendo coisas terríveis. Então aqui tem uns versículos, como é que você vai poder ajudar essas pessoas, né? Sigo a minha consciência, não tenho prazer em viver, queria morrer. Então, este livro aqui, se você quer ganhar almas, é um livro extraordinário. Ganhar almas e ser um missionário vai lhe orientar, vai lhe ajudar muito. E este livro aqui, irmão, você vai ganhar a sua família inteira, toda a sua família e amigos serão salvos. E este livro vai sustentar a obra de missões que nós temos na Índia. 559 crianças da Índia nós temos lá, que estão recebendo tratamento espiritual, físico, educacional, coisa tremenda, né? Eu me lembro da Angelita. A Angelita foi uma menina, irmãos, que quando ela nasceu, o pai não, ela não tinha pai, o tio colocou ela para morar no meio das vacas. Essa menina ficava no meio do cocô da vaca, irmão, toda doente. Quando os missionários souberam, tiraram rapidamente ela de lá. Primeira coisa que a gente faz, vai o tratamento médico da cabeça aos pés. Tratamento médico, irmão, ela com o corpo todo manchada, dormindo ali, irmão, na bosta da vaca. Aquela coisa, uma menina linda, menina pequenininha, né? Irmão, você precisa ver essa menina hoje, ela está jovem.
estudou, sabe a Bíblia, canta, louva a Deus, porque foi salvo. Então, esta é a obra de missões. Quando terminar a reunião, minha esposa vai estar ali fora, eu também vou estar. Adquire esse livro, tem o Pix, tem o cartão de débito, tem o cartão de crédito, né? E é bem barato, R$35. É um curso que você vai fazer, vários cursos, curso de discipulado, evangelismo, curso de ganhar almas. Então, no final, adquire esse material e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé agora em nome do Senhor. Vamos cantar o hino 127 aí. Coloca aí no telão aí, irmão. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Pastor, eu queria fazer uma oração especial. Posso fazer? Eu queria convidar, irmãos, aquele irmão, aquela irmã que quer uma oração especial hoje, né? Talvez você diga, pastor, eu tenho uma chamada de missões. Eu tenho uma chamada de missões, eu quero ganhar minha família, né? Então, você adquire esse livro, vai lhe ajudar muito. E eu vou orar por você hoje. Eu vou orar por você hoje para que Deus te dê vitória. Eu me lembro que eu estava em São Luís do Maranhão, e ali então eu estava na secretaria da igreja. Aí entrou um irmão altão maranhense, assim, pastor Joá, com a voz grossa. O senhor me conhece? Eu digo, não. Ele disse, eu vou te contar a minha história. Eu era um jovem, estava no interior do Pará, e você estava pregando uma manhã de missões. Eu estava no último banco. E quando o senhor pregou, e o senhor estava impondo as mãos sobre as pessoas e orando, e eu falei comigo meu, se eu for lá na frente, e se ele colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser um pregador do evangelho. E esse moço, quando ele falou assim, ele sentiu o poder descer nele. Aí ele veio no meio da multidão, veio e chegou na frente. Quando ele chegou na frente, irmão, eu fui direto nele e coloquei a mão na cabeça e orei por ele. Ele falou, hoje eu sou pastor de 200 igrejas aqui no Piauí. Hoje eu sou pastor de 200 igrejas aqui no Maranhão. Irmão, é assim que Deus faz, amém? 127, colocou aí, irmão? O hino? Glória a Deus. Vamos lá. Toda a igreja, 1, 2, 3. O Senhor está chamando. Quem quer ir por a procurar? Mas que no mundo vão para Deus. Para Deus, fala Deus. Vamos cantar. O profeta Deus se aproximando. Quando o senhor fala, eu não morar. Considera Senhor pecador. Aleluia, mais um fogo, mais um fogo. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, atenda ao teu chamar. Sim, ao teu mandar. Muitos são, cante com alegria. Muitos são os que vão respirando. Vai depressa, lhes anunciando. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Jesus nos leva
Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Senhor nesta manhã, fala Senhor. Toca-me. Fala Deus, fala Deus. Aleluia. Sim. Breve os trabalhos serão findos. Bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará. Bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Aleluia. Toca-me, Senhor, toca, Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, alegra-te no teu mandar. Irmãos, nós vamos orar agora. O pastor tem aqui um pedido especial de oração em favor de um casal de missionários. Irmãos, o pastor Roberto pediu aqui oração pelo casal que está no Camboja, a Jo e a Giza. E eles estão precisando também comprar um veículo. Então os irmãos olham para que a providência divina possa chegar até eles. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós vamos orar. A Bíblia diz que Isaías encontrou com Deus, né? E ele foi tocado. Tocado com quem, irmãos? Com a brasa viva do altar. Eu não posso fazer isso. O pastor ninguém pode fazer. Mas o anjo do Senhor vai te tocar aqui. Maravilha! Eu sei que tem pessoas aqui que vão receber. Alguns já foram tocados. Maravilha! Mas Deus está no processo na tua vida. Quando você está no processo de Deus, não olha o processo não. Olha o alvo. Maravilha! Olha o propósito. Se você olha o processo, você não anda, você não. Deus disse que eu vou chegar lá. Então, nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus, né? E eu gostaria de fazer um pedido. Aqui na frente não vai dar para colocar o povo, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir que cada irmão, você coloque a mão na pessoa que está ao seu lado. Você vai orar por ela, ela vai orar por você. Aqui no púlpito nós vamos orar também e vamos todos orar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ore por a pessoa, né? Talvez ele vai orar por você. Você ore por ela, ore por você. E, irmão, e depois quando você sair daqui, pode ser que hoje mesmo na tua casa você veja um milagre lá. Vai ver um milagre amanhã no teu trabalho. Vamos orar, vamos orar. Ore pela pessoa que está ao seu lado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu tenho pregado a tua palavra nesta manhã. Esta manhã missionária. Esta manhã, meu Deus, que nós estamos falando pelos homens e mulheres, meu Deus, que tem pregado o Evangelho. Senhor, nós oramos agora em favor dos homens, dos missionários espalhados nos 4 cantos da terra. Visita todos eles agora, na China, no Japão, na Índia, no continente africano, continente europeu, asiático. Deus, visita os missionários, estende a tua mão, toca com a brasa viva do altar. Levanta homens e mulheres, levanta ganhadores de almas, levanta jovens, rapazes, moça. Aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estende a tua mão poderosa. Levanta ganhadores de almas, levanta ganhadores de almas aqui em Guarulhos, levanta ganhadores de almas aqui, levanta aqui nesta manhã missionários e missionárias. Uramashakandarabasheia, Repalamashaya, Arakaia, Baruch Rababi Shema Adonai. Aleluia, aleluia. Levanta jovens, levanta irmãos e irmãs
portas, abre as portas, meu Deus, meu Pai, esta obra é tua, esta obra é tua, o poder é teu, a glória é tua, Senhor. Eu te agradeço pela minha vida, que o Senhor tem me sustentado todos esses anos, Arabacaia. Oh, meu Deus, me livraram do mal, do perigo, me livraram da morte, e eu continuo falando, eu clamo agora, eu invoco o teu nome, eu invoco o teu nome, é pelo teu nome, é o poder do teu nome, é a glória do teu nome, é a excelência do teu nome, Arabacaia, Andalabaia. Espírito Santo, tu que te manifestaste ali na igreja de Antioquia, manifesta aqui agora, fala, separai-me para a obra que os tenho chamado. Deus, levanta missionários nesta igreja, levanta missionários no campo de Guarulhos, levanta missionários em São Paulo, levanta missionários na África, levanta homens e mulheres, Xaramacandarabasheia, aleluia, aleluia. Oh, nós clamamos a ti, Senhor, nós clamamos a ti agora, oh, nós levantamos o clamor, salva as almas, salva as almas, salva as almas, salva as almas, Uramachacandarabasheia. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos por cada irmão, pelos pastores que aqui estão, pelos pastores missionários, pelas irmãs missionárias, pelos jovens missionários, pelos obreiros e obreiras missionárias. Eu oro, Senhor, dá uma unção especial, traz uma unção profética, traz uma unção sacerdotal, traz uma unção de autoridade, uma unção de autoridade, para Machacandarabashaia, aleluia, aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Só as irmãs agora, só as irmãs, vamos lá. 1, 2, 3. Quer vitória? Os irmãos orando. Ora, irmão. Uramachacandarabasheia. Só os irmãos agora, só os irmãos. Quer vitória, vai chorando. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme. Toda a igreja agora, toda a igreja. Quer vitória, vai chorando. Canta com alegria, irmão. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Glórias a Deus. Vamos ao louvor. Bora, irmãos. Até nós estamos dentro do horário, vamos estar terminando. Um minutinho só, por favor. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja do Pai do Senhor, amém? Toda a igreja de pé, vamos louvar o Senhor juntos? Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Somália, Nigéria, clamando por um
fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Toda a igreja. Eu vou, 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 eu vou. Menino na Rússia olhava gel. Meu Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus vem quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Toda a igreja agora com a gente. Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Amém. Deus abençoe. Irmãos, puxe os seus assentos por um instante, por favor. Nós já estamos aí terminando e não queremos passar do horário que foi pré-estabelecido. Pastor Eliseu, ele vai fazer o convite nesta manhã.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, nós ouvimos nesta manhã a poderosa mensagem para a igreja, né? É a nossa missão, a missão de ganhar almas para Cristo, a missão primordial da igreja. O pastor missionário João Caetano acabou de ministrar para nós nesta manhã. Quem sabe tem alguém aqui que entrou aqui nesta casa de oração e quer nesta manhã, enquanto a igreja ore, fazer um pacto, renovar uma aliança com Jesus nesta manhã. Deixa o teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Onde está uma alma, uma pessoa que está afastada da igreja? O pastor falou aqui nesta manhã sobre uma igreja paralela que está crescendo muito, irmão, no Brasil e no mundo. Os desengrejados. Quem sabe nesta manhã tem alguém aqui que quer ter um pastor, um líder, alguém que coloca as mãos nos teus ombros, te dá um conselho e você deleita-se no conselho desse pastor. Geralmente, né? Os desengrejados, eles não querem pastor, não querem ensinamento, não querem orientação, né? Mas nesta manhã também é o seu momento. Aonde está a primeira pessoa nesta noite? Pode vir, ou nesta manhã, desculpe. Onde está a pessoa? Quem sabe filhos de crentes, famílias e mais famílias, glória a Deus, que estão esfacelando, alguém está deixando a igreja, mas venha nesta manhã. A igreja tem esta missão, pregar e orientar. Onde tem alguém? Se não tem, eu devolvo ao meu pastor aqui, pastor regional. Muito obrigado, pastor Kleber. Deus abençoe aqui o pastor Eliseu. Somente estamos chegando aqui no término do nosso trabalho. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estiveram. Valeu a pena vir, irmão? Amém. Então, porque muitas vezes nós convidamos os irmãos, não pensei que fosse assim, mas o pastor ele tem uma vasta experiência no campo missionário. Como ele disse, que foi o primeiro missionário separado do Ministério de Madureira pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Então, é uma bagagem de muitos anos, né? Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Joá, a missionária Roseli, de forma especial. Quero agradecer também aqui meus companheiros, né, os pastores dirigentes das congregações. Nós temos aqui alguns deles, pastor Eliseu, bairro de Pimenta. Temos aqui o Roberto do Jardim Alice e o irmão Marcelo da Vila Ali. E Deus abençoe também a todos os irmãos que aqui estiveram, independente da denominação, da congregação. Tá bem? Glórias a Deus. Somente vamos abrir aqui um aviso pelo pastor Eusíris, ele é o vice-presidente aqui da Missão São Paulo. Ele está conosco aqui, ele vai dar um aviso rapidinho e nós já estaremos encerrando logo após. Vai se meter. Vai ser, querido. A paz do nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Manhã abençoada de missões. Graças a Deus. Quem gostaria de fazer missões aqui? Eu estava ouvindo, eu vou ser breve, eu estava ouvindo um pregador que foi ontem na igreja e ele falou assim, numa pregação para 300 jovens, e ele falou, quem tem o desejo de ser obreiro aqui? 3 jovens levantaram a mão. Ele falou, aquilo me entristeceu muito. E ele falou que ele fez uma pergunta, o que os pastores estão fazendo de mal, de errado, para que vocês não se espelhem nos pastores?
Mas isso não é de agora, né? Quando Deus fez o chamado ao profeta Isaías, ele falou também: ai de mim que vou perecer, porque habito num povo de lábios impuros, e eu também sou de impuros lábios. Mas o Senhor é igual a missionária falou, ela estava atrás da pilastra, mas Deus foi lá e pegou ela. Deus trouxe ela para que ela pudesse falar: eis-me aqui e envia-me a mim. Deus tocou na boca do profeta Isaías. Deus tocou na boca do profeta Isaías. Quando Deus chama, Ele capacita. Amém? Irmãos, eu quero apresentar aqui o nosso trabalho. Quem tem um sonho aqui? Todos têm um sonho, só não tem sonho quem já morreu. O sonho nada mais é do que um desejo que nós temos no nosso coração. O desejo de ir além, o desejo de construir uma família, o desejo de obter uma casa própria, isso é um sonho, né? E Deus me levantou para realizar sonhos. Eu vou apresentar aqui o nosso curso teológico. Esse aqui é um curso bacharel em teologia. Hoje você poderá ter o seu sonho realizado adquirindo o curso do bacharel em teologia. É um curso que nós desenvolvemos para quem não pode ir no presencial. Vai adquirir o curso, vai estudar em casa, vai tirar dúvida pelo WhatsApp. São as apostilas impressas e todo o curso também no pendrive. Mas eu não uso computador, mas tem as apostilas impressas. A formatura está marcada para dezembro deste ano. Porque nós fizemos isso para que você possa obter o seu material para você estudar no seu tempo. Você vai ter a sua carteira do bacharel em teologia, para você comprar material com desconto, até em eventos culturais você paga meia. Na formatura você receberá o seu histórico escolar e o seu diploma de bacharel em teologia. Então, nos procure, pegue o nosso contato e nos procure. Como você vai adquirir? Parcela de R$100. Você vai ter o seu curso e você vai pagando. Esse é só um módulo com 12 apostilas. Tem 3 módulos deles, são 36 apostilas. E eu vou responder você pelo WhatsApp e mandar o questionário para você. Tem um curso que chama Ministro do Evangelho. Quem é o Ministro do Evangelho? Esse curso, irmãos, são reconhecidos pelas nossas convenções. O pastor Kleber já entrou em contato com a sede, né, pastor? E já teve a aprovação do nosso curso. Esse curso é Ministro do Evangelho. O que é o Ministro do Evangelho? Para você poder viajar ao Brasil e se apresentar como Ministro do Evangelho. É um curso de 5 apostilas. Você vai estudar, você vai receber uma ata de nomeação como Ministro do Evangelho e o seu certificado. Temos também o curso de Juiz de Paz, que é para os obreiros, os pastores, fazer casamento. Alguém pede um casamento, ele pode fazer na praia, pode fazer no salão, pode fazer num sítio, né? E o casal, ele vai ter 3 meses para trocar a ata pela certidão de casamento. Então isso é bom para os obreiros. O último curso que eu vou apresentar aqui, todo irmão deveria ter. Toda igreja deveria se capacitar. São cursos de capacitação, irmãos. Hoje você pode realizar o seu sonho, né, com um valor bem em conta, que você pode pagar. Esse curso aqui é um curso barato, o curso de capelania. É um curso que todo cristão deveria ter, porque o crente vem para a igreja, fica 10 anos, não faz nada. Mas Deus quer que você se capacite para que você vá. O curso de capelania nada mais é para você ir no hospital. A escola hoje é tomada pelos traficantes. Mas um crente, ele pode chegar numa escola e conversar com uma diretora e falar: eu sou uma capelã, eu sou um capelão, eu quero orar pelos seus alunos. A diretora vai falar: que bom que você veio. Você pode vir aqui um dia por semana, ela vai te dar uma oportunidade para você orar pela escola, orar pelos professores. Mas o que é importante? Aqui nós fizemos um trabalho em Guarulhos de capelão militar. Eu faço a obra aqui, orando pelos policiais.
desde o SECAP até Santa Isabel. Eu tenho pastores de várias denominações que fazem esse trabalho, né? E os irmãos têm essa oportunidade. Se não quiser orar pelos policiais, é bom ter essa carteira. Esse aqui é um curso do dia só. Eu estou com inscrição aberta. O curso é das 8 às 3 da tarde. Nesse curso você recebe uma apostila, você recebe o seu certificado de capelão e essa carteira de capelania. Eu ministro as 3 capelanias: a militar, se quiser atuar na região, a hospitalar e a prisional também. Né? Por que é importante esse documento? O pastor Célio, amigo nosso, dirigiu muitos anos ali no Jardim Nova Cidade. E teve uma irmã lá, irmã Ivete, que ele considerou muito essa irmã, porque ela era uma recepcionista muito dedicada ao trabalho. Só que o que aconteceu? Essa irmã, ela foi tirar as cutículas e feriu o pé da irmã. A irmã teve que amputar a perna. E o pastor Célio me falou: olha, pastor, acabou o culto, já eram as 10 horas da noite. Falou: olha, eu preciso visitar a irmã Ivete, porque ela foi muito útil para nós ali no Jardim Nova Cidade. Você pode ir comigo? Eu falei: vamos sim. Fomos lá no Hospital das Clínicas. Chegamos lá quase 11 horas da noite. Quando nós chegamos na portaria, o que o porteiro falou para nós? Vocês têm a carteira de capelania? O pastor Célio tinha, que ele fez o curso conosco. Eu também tinha a minha. Falou: então vocês podem entrar. Entramos, oramos pela irmã Ivete. No outro dia Deus recolheu a irmã Ivete. Mas o pastor Célio realizou o sonho dele, que era visitar a irmã antes dela partir. Então é importante, esse documento aqui é importante porque você pode nem fazer a obra, mas você tem nesse documento, seja um parente seu, um amigo, um vizinho, precisa de uma oração, você não precisa a hora de visita. É algo rápido, você vai lá, você já apresenta com o seu RG, com a carteira de capelania, as portas vão se abrir e você vai fazer a sua visita. Tá ok? Então nos procure, adquire esses cursos, um curso de capacitação. O presencial no momento é só o de capelania, está em andamento de capelania um dia só, né? E realize o seu sonho. Outra coisa, né? Já estou parando aqui. Pegue o nosso cartaz, aqui tem os nossos cursos, e no verso tem as viagens. Você pode ter um sonho de ir a Israel, ao Egito, a Disney, a Dubai. Nós temos os preços mais em conta e parcelado. Então, pegue o nosso contato e chama a gente. Deus abençoe a igreja. Pastor, obrigado. Amém, irmãos? Amém. Entendido? Vamos ficar de pé. Vamos agradecermos então ao Senhor. Vamos fazer da seguinte forma. Vou pedir por Roberto do Jardim Alice estar orando, agradecendo ao Senhor, e o pastor Marcelo vai estar dando a bênção apostólica. Amém, irmãos? Amém. Os nossos trabalhos à noite, nós estaremos aqui, eu creio que nas congregações também, e Deus abençoe os irmãos de forma especial. Aquelas irmãs que eu dei aquela dica do feijão ontem à noite, eu acho que não vai ter nenhum trabalho, vocês vão comer dentro do horário. Amém, irmãs? A minha dica não está valendo mais para nada. Mas tá bom. Deus abençoe as irmãs de forma especial. São os mãos para o Senhor Jesus. Amém. Oremos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nesta manhã. E que a sua palavra venha ficar plantada em nossos corações, nós colocamos em prática para a glória de Deus. Oremos, glorioso Deus, te louvamos, te glorificamos, Senhor, nesta manhã, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor falou conosco nesta manhã, a orientação, ó Deus, pela tua obra, Senhor, nossas vidas, leva-nos cada um em paz para os seus lares, guardando em segurança, por uma tarde abençoada e à noite um grande culto de louvor e adoração ao teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Curve sua cabeça, estenda suas mãos, receba a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com a sua igreja agora e para todo sempre. Todos os santos dizem amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.